Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso Mestre Jesus, todos que possam se sentir muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, e dando continuidade, né, essas leituras e comentários que estamos fazendo sobre o livro, sobre as lições do livro Fonte Viva. Hoje, essa semana, os mentores separaram para nós, para nossa reflexão, a lição número 108, Um pouco de fermento, baseado numa passagem de Paulo, que está na primeira carta, né, que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, onde ele faz uma pergunta: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura e depois a gente faz alguns comentários sobre os trechos das lições. E aqui Emmanuel começa falando assim: ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naquele que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos significantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas arrojadas na nossa boca estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos, servem ou inspiram administradores. Qual é o caminho que nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leva a massa toda. Não nos dispomos de recursos para analisar a extensão da nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Alcatela-te, pois, com o alimento invisível que forneces à vida que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que se hoje exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Bom, essa é uma lição onde Emmanuel ele nos convida à reflexão sobre a importância das nossas ações, dos nossos comportamentos, das nossas palavras em relação a nós mesmos e principalmente em relação ao próximo. Mas por quê? Por que isso é importante? Por que nos preocuparmos com as nossas ações, com aquilo que eu falo e aquilo como eu me comporto e como isso atinge o próximo? Por que isso é importante para a gente? Quis a sabedoria divina que Deus, ele quis que todos nós aprendêssemos em sociedade, que nós vivêssemos em sociedade para justamente termos a oportunidade de aprendizado uns com os outros. Esse é o objetivo, quis ele assim. E nós temos esse momento que a gente vive, né, do planeta Terra, nesse momento de provas e expiações, digamos assim, que ele é o momento assim onde a gente consegue enxergar isso mais claramente. Porque o que acontece? Quando nós, no nosso caso, nós estamos aqui encarnados na Terra, como a gente já tem comentado em algumas lições, a gente está aqui justamente com a oportunidade de estarmos nos desenvolvendo, estarmos, digamos assim, educando as nossas más paixões, nos equilibrando, desenvolvendo virtudes, para um dia nos tornarmos espíritos de luz. Esse é o objetivo. Porém, para que a gente possa estar desenvolvendo essas virtudes, termos esse discernimento entre o bem e o mal, nós precisamos, por exemplo, no nosso caso, encarnar num planeta de provas e expiações, porque nós precisamos justamente dessas provas e expiações para que elas nos alimentem, nos deem, digamos assim, através delas, da gente estar passando por esses desafios, por essas dificuldades, a gente poder estar justamente adquirindo essas virtudes. Então, é muito claro para a gente, quando a gente para analisar, pelo menos por um momento, a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta, a gente vai ver que cada um está trabalhando uma área diferente da sua vida. Uns têm uma dificuldade mais na sua área, digamos assim, com a sua saúde do corpo físico. Outros têm uma dificuldade mais na área sentimental. Outros têm uma dificuldade mais no seu relacionamento familiar. Outros têm mais dificuldade na sua vida financeira. E tudo isso, na verdade, a pessoa precisa passar por aquilo porque ela necessita de ajustes nessas determinadas áreas para que aí ela possa ir adquirindo virtudes. É através onde ela vai passando por esses desafios,
é que ela vai adquirindo experiências, discernimentos, e ela vai desenvolvendo justamente essas virtudes. Então, a gente tem a oportunidade de justamente estar em sociedade, porque assim a gente pode aprender uns com os outros. Porque justamente no que uma pessoa está passando por uma dificuldade, ela está desenvolvendo um tipo de virtude, às vezes essa virtude já é uma qualidade que eu conquistei, não só nessa encarnação, mas talvez em outras, e vice-versa também. Então, muitas vezes, aquele defeito que eu tenho é a virtude da outra pessoa. Como ao contrário, muitas vezes, aquela virtude que a pessoa tem ainda é um defeito que eu possuo. Então, a gente vivendo em sociedade, convivendo juntos, a gente tem a oportunidade de estar enxergando isso. E às vezes a gente o outro também é uma oportunidade, é um espelho para a gente, né? Como muitas pessoas falam, no sentido de muitas vezes o outro ele possui uma característica, de repente um defeito, até mesmo uma virtude, que às vezes a gente não enxerga na gente. E aí, quando a gente olha para ele, a gente se identifica, tanto em defeito como em virtude. Então, às vezes, ele serve como esse espelho, para que eu possa enxergar nele aquilo que eu tenho, ou às vezes aquilo que eu ainda não tenho, tanto de defeito ou de virtude. Então, por isso que todos nós estamos juntos. Quis, assim, a sabedoria divina para que a gente pudesse estar aprendendo junto, ajudando uns aos outros, porque justamente é nesse momento das adversidades e quando a gente tem essa oportunidade, quando a gente tem algo que a pessoa ainda não tem, a gente poder ajudar ela com isso, e também vivendo em sociedade é que a gente combate o nosso grande mal, que é o egoísmo. O egoísmo é a grande chaga da humanidade, como os próprios mentores, os livros espíritas explicam. Então, vivendo em sociedade é que a gente aprende a dar valor a outra pessoa. Porque se dependesse só da gente, ia ser só do nosso jeito, né? A gente ia fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, do jeito que a gente quisesse, pouco importa como ia chegar no próximo. E aí, quando a gente está convivendo em sociedade, mais cedo ou mais tarde, a gente acaba aprendendo isso, né? Chega uma hora que a gente começa a ver no outro, enxerga o outro como um filho de Deus, que também nós somos, e também começa a perceber, o outro ele também tem vontades, né? O outro também tem desejos. E aí a gente começa a respeitar um ao outro. E assim a gente vai convivendo, aprendendo, para um dia nos tornarmos espíritos de luz. Então, por isso que as nossas atitudes, elas são importantes. Mas aí vem a reflexão que Emmanuel, através dessa lição, nos traz. Qual é a energia, qual é a atitude, quais são as palavras que eu estou tendo em relação ao próximo? Elas são benéficas ou não são tão benéficas assim? É um pouco aqui, quando ele fala nessa parte, por exemplo, aqui nos 2 parágrafos do meio, onde ele fala aqui, ó. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas arrojadas da nossa boca estabelecem grandes acontecimentos? Com essas 2 frases, Emmanuel está falando que essa nossa influência em relação ao próximo, ela às vezes pode ser mínima, mas ela tem um alcance que às vezes a gente não consegue perceber, que a gente não consegue dimensionar. O que ele quer dizer com isso? Lembra daquela passagem onde e até a gente vai conversar sobre essa passagem, porque tem uma lição sobre ela aqui nesse livro, que quando Jesus fala que vós sois luzes, quando Jesus fala vós sois luzes, geralmente a gente tem a tendência do quê? De encher o peito, né, e falar, nossa, Jesus falou que eu sou luz, né, e a gente, assim, se sentiu o máximo do negócio. E, na verdade, Jesus disse que vós sois luzes justamente para que a gente, com essa luz, possa iluminar a vida das outras pessoas. Foi isso que ele quis dizer. E a gente ilumina a vida das outras pessoas justamente nesses pequenos atos, nesses pequenos gestos. Às vezes a gente acha que, como luz, a gente tem que resolver o problema da pessoa. E não é isso que Jesus e a espiritualidade falam. É a gente inspirar, é a gente ajudar, é colocar nas nossas ações, colocar nos nossos comportamentos, basear o nosso comportamento nos ensinamentos de Jesus e colocar a luz justamente nessas pequenas atitudes que a gente tem em relação ao próximo, que isso vai ajudá-lo. A gente não tem como saber como isso vai ajudar, mas estando baseado nos ensinamentos de Jesus, isso quer dizer que é um bom caminho, que a gente está no bom caminho, que a gente está influenciando bem. E a gente tem justamente essa oportunidade de a gente estar percebendo isso no nosso dia a dia. É quando a gente dá um bom dia, realmente desejando um bom dia para aquela pessoa, de repente, num conselho que a gente pode dar, um conselho benéfico para uma pessoa, inspirando sempre virtudes, né? A gente está prestando atenção justamente nisso. O que eu estou inspirando as pessoas? Estou inspirando a pessoa a ter coragem? Eu estou inspirando a pessoa a ter paciência?
Ou eu estou esperando a pessoa ter pessimismo? Ou eu estou esperando a pessoa se deixar levar pela revolta, por exemplo? O que eu estou colocando? Qual é a massa, né? Qual é o tipo de o fermento, ele levanta a massa toda, né? Mas qual que é o tipo de fermento que eu estou colocando? O que vai crescer ali naquela pessoa? É justamente isso que Emmanuel pede, para que a gente reflita sobre isso. E esses gestos estão nos pequenos atos, como a gente vem falando. Não precisa ser coisas grandiosas, a gente não precisa resolver o problema da pessoa. Mas quando a gente se dispõe, nesses pequenos atos, ter como base os ensinamentos do Cristo, esse é o nosso trabalho. Isso significa que estamos sendo luzes, que nós já estamos ajudando. É esse que é o nosso objetivo. Aí, continuando aqui a lição, nos outros parágrafos, é que assim ele resume bem a lição. Quando aqui Emmanuel fala, por exemplo, a cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leva da massa toda. Não nos dispomos de recursos para analisar a extensão da nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Então, esse é o nosso objetivo, né? Da gente refletir nas nossas atitudes, qual é a energia que a gente está colocando. Isso é tão verdade, às vezes a gente não dá muita bola para isso, que, por exemplo, quando a gente está numa volta de pessoas e uma pessoa, por exemplo, começa a bocejar, o que logo acontece? Todo mundo começa a bocejar em seguida. Quando a gente está numa fila, de repente, de banco, de padaria, de mercado, que está demorando, uma pessoa começa a reclamar. O que acontece? Todo mundo depois começa a reclamar. São essas energias que nós estamos emitindo em relação aos próximos. E todos nós estamos interligados. Então, quais são essas energias que eu estou colocando? O que eu estou inspirando nas pessoas? É como Emmanuel fala na lição, eu posso inspirar tanto o bem, como eu posso também inspirar o mal. Muitas vezes, naquela passagem lá dos mandamentos, né, onde fala lá de não roubais, muitas vezes a gente está roubando e a gente liga muito essa parte do não roubar em relação ao material. Mas, na verdade, muitas vezes a gente está roubando, a gente está destruindo os sonhos das outras pessoas e a gente não está sabendo. Quantas vezes as pessoas, às vezes, não chegam até nós com um desejo, com uma vontade, com um plano, por exemplo, de montar um negócio. E aí ela conta para a gente toda empolgada que quer montar um negócio, que vai fazer aquilo, vai fazer isso, aquilo. Aí a gente chega e fala para ela, mas você vai montar um negócio agora? Com essa crise que está? Olha como estão as coisas. Você vai montar hoje, pode ter certeza que você vai fechar amanhã. Às vezes outra pessoa quando chega para a gente relatando desejo que quer casar. Ah, eu vou casar, pretendo fazer tal festa, vou fazer isso e aquilo. E às vezes a gente chega e fala assim, mas você vai casar? Você vai gastar todo esse dinheiro com casamento? Você vai casar para depois você se separar amanhã? Olha quantos divórcios estão tendo. Você tem certeza disso? E muitas vezes é assim o nosso comportamento de uma forma inconsciente, mas a gente está fazendo isso. A gente está destruindo, às vezes, os sonhos das outras pessoas. Então, justamente a importância de sermos luzes, como Jesus falou e a lição nos traz, é justamente isso. O que eu estou inspirando nas pessoas? Ao invés desse pessimismo, eu estou inspirando ela a ter coragem, ela ter um pouco mais de esperança, de fé, de paciência, né? De às vezes de resignação, ou eu estou inspirando a pessoa para um outro lado? E é muito interessante aqui nessa lição que Emmanuel fala, por exemplo, nessa passagem, onde ele fala assim: dirigentes arrastam dirigidos e servos inspiram administradores. Muitas vezes a gente tem a ideia apenas daquelas pessoas que socialmente estão, vamos dizer assim, em uma posição acima da gente, que são eles, só eles que influenciam as outras pessoas. E isso acontece. E eles têm uma responsabilidade muito grande, porque, ora, eles direcionam para o bem, ora, eles podem direcionar para o mal. A gente costumes, até hoje a gente vê muito isso. Mas acontece ao contrário também. As pessoas mais simples, ou nessa posição de baixo, digamos assim, da sociedade, elas podem influenciar as pessoas de cima, muito justamente no tema da simplicidade e da humildade. Porque, às vezes, aquela pessoa que está nessa posição social mais acima, ela tem a tendência de estar sempre buscando coisas para a vida dela e ela nunca está satisfeita com o que tem. Então, assim, ela nunca vai estar feliz. E às vezes essa pessoa que está nessa posição social mais assim embaixo, ela também, ela pode inspirar essa pessoa justamente porque às vezes para ela falta o mais simples, às vezes assim o mais essencial. Mas ela está bem, ela está feliz, ela está contente com o mesmo pouco que ela tem. Então isso também influencia essas pessoas que estão acima, vamos dizer assim,
no que realmente é importante, o que realmente importa para as outras pessoas, né? Importa só os bens materiais? Ou são outras coisas que realmente nos fazem felizes, que nos fazem nos sentir bem? Então, percebam que não tem a ver com a posição social que cada um ocupe. Está todo mundo junto. Como a gente tem a gente fala aqui na Terra, geralmente, né? Está todo mundo junto e misturado, né? Assim as pessoas falam. Esse é o nosso momento. Está todo mundo junto, está todo mundo aprendendo um com o outro. Então, todos nós podemos influenciar tanto uns quanto aos outros. Mas a reflexão que a gente precisa fazer é: as minhas ações, as minhas escolhas, as minhas palavras, elas inspiram a pessoa ao bem? Elas ajudam? Elas trazem coisas positivas? Ou, na verdade, eu, em vez de estar ajudando a pessoa, eu estou prejudicando a outra pessoa, transmitindo a ela energias negativas? É isso que a gente precisa ter em mente. Lembra daquela lição que a gente leu na semana passada sobre busquemos equilíbrio? Quanto mais equilibrado eu estiver, melhor eu vou estar, e assim Jesus, a espiritualidade, Deus vai poder utilizar-se da gente em favor do próximo, porque nós nada mais somos do que instrumentos, ferramentas nas mãos de Deus, para que se possa fazer aqui na Terra a vontade dele. Então, a espiritualidade muitas vezes se utiliza da gente para poder ajudar o próximo, através de uma palavra, através de uma ação, através de um comportamento. E às vezes a gente não se deixa se utilizar, porque às vezes a gente não está preocupado com outras coisas, ou a gente não está bem. Então, quanto mais equilibrado a gente tiver, a espiritualidade nos ajuda muito. A gente vê isso muito na casa, nos trabalhos, né? Quantos espíritos, às vezes, só pelo fato da gente estar indo para casa, lá para a casa espírita, quantos mentores não fazem com que espíritos se aproximam da nossa mediunidade, porque quando a gente adentra ali a casa espírita, eles também possam ser tratados. Isso acontece por demais, a gente assim nem sente, às vezes a gente nem imagina. Mas porque a gente está bem, a espiritualidade se aproveita disso, dessa ação que a gente está fazendo para ajudar o próximo. E assim é tanto com o encarnado e assim também quanto é com o desencarnado. Para terminar, uma reflexão que a gente precisa fazer, e essa vale para a gente que é espírita, vale para todos, mas principalmente para a gente que é espírita. Aqui no último parágrafo, Emmanuel fala sobre as nossas forças, né? Sobre aquilo que emitimos, o nosso trabalho. Conforme a gente está trabalhando, conforme a gente está fazendo, a energia que a gente está colocando ali, isso volta para a gente. Além dessa reflexão, uma coisa que a gente precisa fazer: como nós temos esse, digamos assim, esse poder de influenciar as outras pessoas, muitas vezes a gente quer influenciar as pessoas que estão à nossa volta, entes queridos, familiares, as pessoas que a gente ama, para adentrar uma casa espírita. Porque a gente sabe assim, a gente sabe da importância de como a gente se sente bem, como a gente é ajudado a partir do momento que a gente adentra uma casa espírita. Então, às vezes, a gente quer pegar a pessoa amarrada e levar para a casa espírita. E porque a gente quer que ela receba os mesmos benefícios. Só que às vezes não é o momento dela. Ela pode até ir, e ela até vai, mas ela vai uma vez, duas vezes, mas depois ela não vai mais porque não é o momento dela. Então, o que nós precisamos fazer não é amarrar e levar outra pessoa, mas é sim, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com as palavras e principalmente com as nossas ações, com os nossos comportamentos, é que a gente vai fazer com que a pessoa vá à casa espírita. Nós vamos ser os principais divulgadores do bem, dos ensinamentos do Cristo, quando a gente vivenciar os ensinamentos do Cristo verdadeiramente. Esse é o nosso objetivo. Então, e as pessoas, elas vão enxergar isso na gente no momento oportuno. Então, não precisa a gente estar cobrando ou querendo levar a pessoa obrigada ao centro. Ela vai no momento dela por si só. Em vez da gente convidar, vai ser ela que se vai convidar a ela mesma, né? Ela vai perguntar: oh, você vai na casa espírita hoje? Posso ir com você? Ela mesma vai fazer. Vai chegar o momento dela. Então, não precisa ser a gente a levar essa pessoa amarrada ou obrigada. Ela vai por ela mesma. Que a gente seja o exemplo. É isso que a espiritualidade, é isso que a lição nos convida, né? Não só a reflexão, mas que a gente possa ser o exemplo, tendo como base os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Quanto mais equilibrado eu estiver e mais próximo colocar essas ações da minha vida, do meu cotidiano, próximo das leis de Deus, mais benefícios eu vou receber, como fala aqui no final da nossa lição, e as outras pessoas também vão enxergar isso e vão nos querer nos seguir. Esse é o nosso objetivo. Então, era isso que nós queríamos conversar com vocês hoje, espero que tenham gostado, e fica para nós essa reflexão, esse trabalho durante a semana, para que a gente possa perceber, né, quais são as energias que eu estou colocando nas minhas ações, nos meus comportamentos, nas minhas palavras, em relação ao próximo.
São energias boas, de sentimentos bons, ou são de sentimentos e energias não tão boas assim? Fica essa nossa reflexão para que a gente possa perceber e trabalhar isso durante a semana. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito equilibrada, e que Deus possa permitir que a gente se encontre semana que vem. Até lá, então. Boa semana. Que Jesus abençoe a todos.